Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. 1 Pedro 2, verso 9 e 10. Quando a nação de Israel foi libertada do Egito, o Senhor disse que, se ouvissem e guardassem a aliança, seria um povo peculiar dentre todos os povos da terra, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Isso está em Êxodo 19, versos 5 a 6. No entanto, Israel não obedeceu às leis de Deus, não guardou a aliança e ainda perseguiu os profetas e rejeitou o próprio Cristo. Israel é comparada a uma vinha que produziu uvas bravas e não uvas boas como esperava o Senhor, e por esta razão foi rejeitado. Isaías capítulo 5, verso 1 ao 7. Uma aliança é relacionamento estabelecido pelo Senhor como o Rei dos Reis, e a obediência traz bênçãos e a desobediência maldições. Basta você ler o capítulo 28 de Deuteronômio. No entanto, o Senhor fez uma aliança com a casa de Davi e prometeu que viria um descendente que reinaria para sempre, e o seu reino seria abençoado, justo e próspero, segundo Samuel, capítulo 7, verso 10 a 17. O descendente de Davi é Cristo, que levantou a tenda caída desta dinastia e a estendeu aos gentios por meio da igreja. Atos capítulo 15, verso 16 a 18 diz isso, que mostra que é o cumprimento de Amós 9, verso 11. Paulo fala que a igreja é o Israel de Deus, formado de circuncisos, que são os judeus, convertidos a Cristo, e os incircuncisos, que são os gentios, que pela graça também foram alcançados, e tanto judeus como gentios convertidos fazem parte desse povo que foi alcançado pela graça. Romanos capítulo 6, verso 15 a 16, nos mostra que a graça transformou e libertou aqueles que eram escravos do pecado, tornando-os servos de justiça. Na carta aos Efésios, o apóstolo afirma que a barreira que separava judeus e gentios foi derrubada por Cristo, o muro de separação. E agora ambos os povos formam uma família, um edifício sagrado construído para a moradia completa, habitação completa de Deus, habitação plena de Deus, com base nos profetas e apóstolos, e tendo Cristo como pedra principal. Efésios 2, verso 11 a 22. Esse edifício são os crentes que estão sendo edificados sobre Cristo, que é a pedra principal, profetas e apóstolos, com o propósito de Deus habitar plenamente com o seu povo e ter plenamente uma comunhão com o seu povo. A rejeição de Israel, devido à sua desobediência, propiciou o alcance de outros povos antes rejeitados, que são os gentios. Agora, a igreja, formada por judeus e gentios, alcançados pela graça, forma uma nação santa, um sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar ao mundo as virtudes daquele que os libertou das trevas. 1 Pedro 2, verso 9 a 10. A igreja é uma nação santa e o povo de propriedade exclusiva de Deus. Por quê? Porque Cristo, como representante da igreja, obedeceu à voz do Senhor, guardou a aliança e levou sobre si as maldições da nossa desobediência, e pelo seu mérito adquirido, fomos comprados com sangue e adquiridos para fazer parte de um povo santo. A aliança é inclusiva e inclui apenas pecadores, salvos pela graça em Cristo Jesus, seja judeus, seja gentios, estes alcançados, levados ao arrependimento, regenerados pelo Espírito Santo de Deus e que fazem parte desse povo de propriedade exclusiva do Senhor. E um dia esse povo será tão numeroso que João diz que não é possível contar. Serão como as estrelas do céu e como os grãos de areia, cumprindo a promessa do Senhor feita a Abraão a respeito da sua descendência. Que Deus assim nos abençoe. Amém.